Com o Rally Casinos do Algarve, chegamos ao final do Campeonato de Portugal de Rallys. Uma prova intensa, onde se ficou a conhecer o campeão nacional, Ricardo Teodósio. Foram 10 classificativas de asfalto cumpridas entre a Serra de Monchique, Lagoa e Portimão, para se ficar a saber dos 4 candidatos ao título de campeão de Portugal, qual conquistaria o cetro: Bruno Magalhães, Armindo Araújo, José Pedro Fontes ou Ricardo Teodósio. Os 3 primeiros entraram na prova apenas com o objetivo, ao ataque. Já Teodósio tinha a tarefa mais facilitada, bastava-lhe controlar o andamento dos adversários. Para o ajudar neste último desafio, Teodósio trocou o Skoda Fabia R5 da primeira geração pelo mais evoluído Fabia Evo 2, um carro que já tinha percebido, num breve teste, ser mais rápido do que o modelo anterior. Temos aqui algumas alterações a nível de motor, mas é tudo componentes exteriores. A bomba d'água, por exemplo, esta bomba d'água elétrica, a passada não era. E depois tem mais outros pequenos pormenores que são diferentes. O vaso da água está aqui que é diferente. Pequenos pormenores no chassi também do carro que são diferentes do carro anterior. Com que estes são os pormenores que, ao menos aqui na frente, se vê. O motor também é um pouco diferente, ao menos a performance do motor a comparar com o motor passado. Também não tem assim muita diferença de cavalos, será 4 cavalinhos mais do que o Skoda Fabia anterior. E os travões também são diferentes dos passados. Anteriormente tínhamos Brembo, agora temos Alcon. Conseguimos ganhar com isso mais poder de travagem ao fim e ao cabo. Temos também na parte de trás temos um sistema de arrefecimento diferente do passado. As barras estabilizadoras também são diferentes. Bom, e aqui dentro do carro temos a alteração do travão de mão, que torna com que seja mais fácil para mim e para todos os pilotos. O travão de mão é muito sensível a comparar com o passado, é mais preciso, é ligeiramente diferente. O ferro do travão de mão, ao fim e ao cabo, também é mais leve. Neste carro também se ganhou uns quilinhos a comparar com o outro. Ganhamos, entre aspas. O peso está distribuído mais na parte de baixo do carro. A alavanca das mudanças que está aqui também é diferente. Não a alavanca, mas sim a caixa em si, faz com que a caixa seja mais precisa e mais leve a trocar de mudanças e a reduzir do que a anterior. A direção também dá a sensação de ser mais precisa do que o carro anterior. Os pedais neste carro conseguem vir um pouquinho mais para trás, que para mim é bom porque eu sou relativamente baixo e no outro carro eu ia ligeiramente esticado, agora vou numa posição melhor. O look, os faróis são ligeiramente diferentes, o para-choques também, o capô e pronto, ao fim e ao cabo o exterior do carro troca pouco a comparar com o carro anterior e é mais pormenores que fazem com que este carro seja mais preciso e mais rápido. Mais do que nas outras provas, Teodósio teve do seu lado o enorme clube de fãs que nasceu de um grupo de amigos e tem sido dinamizado pela mãe, Clotilde Teodósio. Eu sou a parte a que domina aqui o merchandising do Ricardo. E agora neste último rally, que seja da nossa terra, fizemos mais um esforcinho para todos estarmos juntos para o apoiar. É claramente um piloto para nós e para não só, para os nossos parceiros, para todos os fãs, um piloto diferente. E com isto acho que está tudo dito. Mas antes de vermos como tudo se passou na Serra de Monchique, falemos de um dos candidatos ao título, José Pedro Fontes. Líder da estrutura Sports New, mas também promotor do troféu monomarca Peugeot Rally Cup Ibérica, Fontes tem preocupações de sobra para gerir e ainda lutar pelo Campeonato Nacional de Rallys. Primeiro, eu sou um sortudo, não é? Que trabalho na minha paixão. Depois só o consigo fazer porque tenho uma excelente equipa de pessoas a trabalhar comigo. Isto é um trabalho de equipa e eu faço o que posso. Difícil é imaginar o poder de concentração quando se coloca o capacete. Quando chego aos ralis em que eu sou o piloto, me desligar de tudo. Tenho, felizmente, muita gente à minha volta que tem a responsabilidade e a competência para tratar das coisas. Eu tento estar abstraído do que é o normal funcionamento da equipa ou até mesmo do troféu quando corremos juntos. Nunca se consegue 100%, mas vamos tentando fazer o nosso melhor. E fazer o melhor passa por ser piloto até quando?
Primeiro, até eu ter prazer naquilo que eu faço e me sinta competitivo e, acima de tudo, que as marcas que nos apoiam nos nossos projetos continuem a querer estar connosco. Se essas 3 variáveis se juntarem, eu estarei aqui. Penso que pelo menos mais um ano é quase garantido, depois logo se fará. Mas vamos à corrida. Primeiro dia de prova, 5 troços que fechavam com uma super especial noturna no centro de Lagos. Bruno Magalhães entrou muito forte. O Hyundai continuava ao melhor nível. O chassi assentava que nem uma luva aos troços de asfalto algarvios e o motor ajudava o i20 a chegar aos 130 km/h de média no primeiro troço. Só a válvula pop-off do turbo abriu uma vez, talvez por Magalhães estar a andar nos limites, mesmo não vindo ao Algarve há 10 anos. Mas no final do primeiro dia, liderava o rally com quase 8 segundos de avanço. José Pedro Fontes também começou muito bem, já que para chegar ao título tinha de vencer todos os troços do rally e esperar por uma má classificação de Teodósio. Mas após a quarta PEC, Fontes perdeu a liderança do rally quando o motor do Citroën deixou de colaborar. O segundo lugar e apenas o 9º tempo na super especial baixaram a moral do piloto portuense. Ricardo Teodósio também tinha razões para chegar ao parque de assistência no final do dia com a moral em baixo, depois de um toque num lancil da super especial que lhe empenhou a jante do Skoda e o fez cair para o 3º posto da geral. Mas a confiança no carro e nas capacidades de condução deixavam o piloto algarvio tranquilo, depois de perceber que tinha andamento de sobra para os adversários. Em quarto da geral, estava o campeão madeirense de ralis Alexandre Camacho. No regresso, um ano depois, aos troços algarvios, o piloto do Skoda Fábia do Team Vespas andou o que a concentração deixou, sobretudo depois de um ligeiro toque nos rails, que deixaram marcas na carroceria do R5 da Delta Rally. Quem percebeu de imediato, neste primeiro dia de prova, que dificilmente chegaria ao título foi o campeão nacional Armindo Araújo. Ainda antes de arrancar para a estrada, o semblante do piloto mostrava que o Hyundai i20 não parecia estar em condições de acompanhar os adversários. E isso provou-se logo nos troços iniciais do rally, 5º apenas no primeiro e 8º no terceiro. 70, esquerda fundo e vai para 70, fundo fácil 70, direita fundo 50, esquerda fundo 40. Na 6ª posição, ao final dos primeiros 5 troços, estava Pedro Meireles. O piloto da Volkswagen Polo GTI não se sentia muito confiante à partida da prova e também tinha razões para isso. Quando o cronómetro começou a funcionar, percebeu que as afinações do carro alemão não eram as melhores e por isso os tempos também não surgiam, ainda por cima, com um furo lento logo no segundo troço. Mas o pior viria depois com uma indisposição física durante a noite a obrigar a equipa a desistir. O espanhol Roberto Black regressou a Portugal depois de vencer a Peugeot Rally Cup Ibérica e agora com o Citroën DS3 R5 procurava adaptar-se ao ritmo dos adversários, mas só conseguia ser 7º. Seguia-se Pedro Almeida. O piloto continuava a tentar evoluir a condução com a ajuda do navegador Miguel Ramalho, mas as coisas não estavam fáceis e o jovem de Famalicão não deixava de confessar que queria fazer mais. Era o 8º ao final do dia. Miguel Correia também procurava evoluir com o Skoda Fábia R5, mas ainda sentia na pele as marcas do acidente que teve no Rally Terras de Abobreira, onde ficou sem o Ford Fiesta. Ganhar ritmo competitivo não era fácil e ao final do dia era o 9º. A fechar o top 10, António Dias, um dia difícil para o piloto do Skoda Azul que teve problemas com a válvula de pressão do turbo. Na super especial, não levou faróis suplementares no carro e a visibilidade foi quase nula. No campeonato de 2 rodas motrizes, com a ausência dos habituês Paulo Neto e Gil Antunes, Rafael Cardeira assumia-se como um candidato à vitória, mas a presença no rally esteve em risco quando perdeu a 3ª velocidade no shakedown. O risco da caixa de velocidades do Clio se partir era grande, mas ainda assim o jovem da Marinha Grande alinhou na prova, mas sempre à espera de parar, o que não aconteceu. Chegou ao final do primeiro dia em 2º.
Na frente das duas rodas motrizes estava assim outro Renault Clio, de João Marcelino, que também não teve um primeiro dia de prova isento de problemas. Curiosamente, foi igualmente a caixa de velocidades a atrapalhar o andamento por causa de um sensor que deixou de funcionar e obrigou o navegador Walter Cardoso a ajudar na condução. O terceiro das duas rodas motrizes era Ernesto Cunha, que trocou o Mitsubishi Lancer, com que venceu a categoria produção no Rally Vidreiro, por um Peugeot 208, com que vai fazer o próximo ano nas duas rodas motrizes. Entre os pequenos Kia Picanto GT, que uma vez mais abrilhantaram as provas de asfalto, o Araújo não tinha dificuldades em impor-se ao experiente Francisco Esperto, que se queixava novamente de falta de potência no motor do carro, para dar mais luta ao jovem piloto de Braga. Um dos candidatos aos melhores lugares dos rallies em 2020 será Paulo Neto. O piloto de Sintra trocou o velhinho Citroën DS3 de duas rodas motrizes com 10 anos de existência pelo mais recente Skoda Fabia R5, que foi de Miguel Barbosa. Uma troca que lhe deixa grandes expectativas. Estou com algum receio porque, pronto, vir de um tração à frente para um tração às 4 realmente vai ser diferente. Toda a gente diz que é mais fácil. Vamos tentar fazer 3 ou 4 rallies agora seguidos para conseguirmos ver onde é que nos conseguimos posicionar e depois, pronto, com algum trabalho, a ver se a gente consegue melhorar um bocadinho. Melhorar com um carro mais rápido e mais fácil de guiar. Sabemos que é um carro que para conseguir tirar partido a sério dele não é fácil, ou seja, tem que se trabalhar muito, temos que testar muito, coisa que para nós não vai ser muito possível porque o nosso tempo não é muito, mas estamos, se a gente conseguir tirar 80% do carro, acho que já era bom. Paulo Neto deixa-se o campeonato de duas rodas motrizes, uma competição em que o jovem Rafael Cardeira vai apostar forte no próximo ano, uma passagem de testemunho com muito para explicar. O Rafael já tem o que é preciso, gosta de rallies e sabe andar, portanto, depois há que ter aqui um bocadinho de calma, não querer fazer logo tudo no primeiro ou segundo rally, portanto, deixar os resultados irem aparecendo, criar ritmo, ou seja, acho que uma coisa importante nos rallies é o ritmo dentro de um troço, ou seja, começar um troço com algum ritmo e acabá-lo com o mesmo ritmo. Às vezes há alturas em que a gente perde um bocadinho aquele ritmo e isso conta segundos. Um dos homens que está há muitos anos nos rallies, que nunca deixou morrer o seu projeto, que trabalha bem o seu projeto e isso também o mantém dentro de nós e que agora também vai ter um passo importante na carreira, de uma vez por todas, não é? Outra das novidades deste Rally Casinos do Algarve foi Jorge Henriques ao lado de Alexandre Camacho, campeão regional de rallies da Madeira. Sinceramente não estava à espera de convite algum para correr com o Alexandre, mas o convite surgiu e neste momento estamos a dar o nosso melhor, como encaramos todas as provas para obter um bom resultado, que seja a ambição da equipa. Antes disso, o navegador também já tinha corrido com o campeão regional de rallies dos Açores, dois pilotos bem diferentes, que em nada muda o ritmo e a forma de ler as notas de navegação. O ritmo das notas é o mesmo, o trabalho com o piloto sim, é um pouco diferente porque são pilotos diferentes e têm a sua própria forma de trabalhar, então nós temos que encaixar nessa própria forma e tentar estar à altura. Mas o que muda para as provas do continente? A principal dificuldade que eles sentem no caso de rallies de asfalto, é os cortes, a terra são muito grandes aqui, corta-se bastante, porque o piso assim o permite, e eles não estão habituados, na Madeira então não existe cortes, nos Açores ainda temos, mas não tão agressivos como são aqui. De regresso à estrada para o segundo dia de prova e muitas dúvidas no ar, principalmente pelas nuvens que ameaçavam chuva forte sobre a Serra de Monchique. Os pneus de chuva entravam na equação e houve quem levasse pelo menos 2 para segurar a frente dos carros e optasse por algumas afinações de suspensão de compromisso para o que poderiam encontrar, piso seco ou úmido. Mas os pisos não estavam tão molhados como isso. 20, direita trecha de atenção, faixa.
longo, esquerda 3 mais, a fundo longa fica, para a direita 3 mais, boa cedo, 30 lá abaixo, e topo longo, esquerda 3 cedo. O sol abriu e Bruno Magalhães voltou ao ritmo do dia anterior para vencer mais 2 troços e dilatar a vantagem que tinha na liderança da prova, para assim chegar ao final do rally e conquistar a segunda vitória da temporada, depois do Rally da Madeira ter dado início a um ciclo de boas prestações com um novo motor e um Hyundai i20 mais competitivo. Tivemos algumas dificuldades na fase inicial, obviamente que isso nos custou bastantes pontos, depois a determinada altura percebemos que tínhamos que dar um passo em frente em termos de competitividade do nosso carro, demos esse passo em frente e os resultados comprovam. Portanto, estivemos sempre na luta, muito competitivos e, claro, é bom chegar aqui e ganhar a última prova do ano. Um bocadinho um marco de boca no sentido de se não tivéssemos tido, se calhar, tantas dificuldades na fase inicial, acreditamos que poderíamos ter sido campeões. Ricardo Teodósio é que não se incomodou nada em dar maior réplica a Magalhães. Sabia que o segundo lugar no rally era mais do que suficiente para ser campeão e foi isso que fez. Controlou o andamento, sempre com o Skoda muito direito, não queimou travagens, nem sequer entrou nas loucuras das derrapagens que os fãs tanto apreciam. Chegar ao fim era fundamental e foi isso que fez para a satisfação de todos os algarvios e não só. Quem não chegou ao fim foi José Pedro Fontes. O piloto Citroën da Sports New ainda quis arriscar na primeira passagem pelo troço de Monchique. Vinha realmente muito depressa, mas após um salto mais impulsivo, o C3 R5 aterrou na gravilha e Fontes não conseguiu fazer a curva, acabando por bater e levar a organização a neutralizar o troço. Com a desistência de Fontes, Alexandre Camacho subiu à terceira posição do rally, depois de um peão no primeiro troço, quando pensava que o asfalto estava seco. E não estava. Depois, tudo mudou. Camacho fechou o segundo dia de prova com o melhor tempo na Super Especial de Portimão e uma subida ao pódio. É sempre mais uma experiência para nós e tentar sempre, portanto, competir com pilotos desta categoria é sempre ótimo porque nos faz tentar evoluir e tentar melhorar sempre e foi isso que tentámos e viemos aqui ao desconhecido, entre aspas, lutar por um pódio, acho que é excelente para o time Vespas. Armindo Araújo estava conformado com a performance do Hyundai, mas ainda assim teve tempo para calar os críticos das suas capacidades de piloto, assinando o melhor tempo no 8º troço, os 18 km de nave redonda. No entanto, em termos de classificação, já nada havia a fazer e o piloto de Santo Tirso acabou o rally na 4ª posição. Nós começamos bem a época, a meio da época as coisas começaram a não correr tão bem. Essas discussões são internas, não são para ficar para fora. O que interessa é que o campeonato terminamos em terceiro, não era o lugar que queríamos, era outro tipo de lugar mais à frente, mas quando trabalhamos em equipa, estamos em equipa para bons e para os maus momentos. Em quinto ficou o jovem do Skoda Fabia R5, Pedro Almeida, depois de uma prova onde não teve problemas, a não ser tentar aprender mais com o navegador Miguel Ramalho. Seguiu-se o espanhol Roberto Black, que levou o Citroën DS3 até ao 6º lugar, e o madeirense Pedro Paixão, que foi 7º, depois de uma prova em que deixou vincadas as suas capacidades, assinando por várias vezes bons tempos. Só falhou em algumas afinações de suspensão do Skoda Fabia R5. Em termos de duas rodas motrizes, João Marcelino também teve alguns problemas com a escolha de pneus por causa da chuva e teve de controlar o andamento para gerir a vantagem que tinha na frente da categoria. Chegou ao final com a primeira vitória com o Clio nesta classe. Um triunfo de boas memórias. É fantástico ser feliz aqui quando o meu pai já foi feliz aqui há uns anos atrás. E quero agradecer à TCM Racing, ao Walter, que esteve sempre comigo desde o início ao fim, ao meu pai e a toda a estrutura. É fantástico poder festejar e usufruir um bocadinho disto. Rafael Cardeira não venceu as duas rodas motrizes como tanto desejava, mas melhor do que ser segundo. Era impossível com a caixa de velocidades do Clio sem a terceira velocidade. Com uma condução suave e sem cometer erros, Cardeira ainda chegou a ser o mais rápido da categoria, mas teve de se contentar com o segundo posto, um bom pronúncio para o próximo ano. Nos pequenos Kia Picanto, Hugo Araújo manteve a liderança do primeiro dia de prova e conquistou a vitória na categoria RC5 e também o título.
Mas mais importante foi ter conseguido levar o pequeno carro coreano até ao terceiro lugar do pódio nos carros de 2 rodas motrizes. Um final de ano em cheio para o jovem de Braga, que foi também vice-campeão de montanha. Depois do vice-campeonato no Campeonato de Portugal de Montanha, conquistar agora o título de vencedor da classe RC5 no meu ano de estreia é algo que eu não estava à espera, honestamente. Francisco Esperto também manteve a segunda posição entre os Kia e foi vice-campeão entre os RC5. Já Nuno Caetano evoluiu muito, chegou a fazer segundos tempos atrás de Araújo e terminou a época em terceiro da categoria. Feliz por ter conquistado o título de campeão nacional de ralis que há tantos anos perseguia, Ricardo Teodósio explodiu de alegria e não se conteve, acabando por pedir a mulher em casamento. Depois do beijo da praxe e da festa do champanhe, as explicações devidas. Este ano foi um ano de muito trabalho, de sacrifício, entre aspas, de nós dois, também da equipa e todo o pessoal que nos acompanha, a equipa em si, ao fim e ao cabo, a equipa técnica, administrativa, sei lá, a nossa família, ao fim e ao cabo. Especialmente no Rally da Marinha Grande, quando fez todo o rally com 2 costelas partidas, que voltaram a preocupar Teodósio nesta última prova. Não tivemos que andar a 100%, porque também sabíamos que o nosso resultado que estávamos chegava e gerimos o andamento, não havia necessidade de nós estarmos a correr riscos. Tivemos que passar a ser mais efetivos, mudamos inclusive o ano passado o sistema de notas, tivemos algumas pessoas muito entendidas do assunto a dar-nos uma pequena ajuda também. Aqui para a França deixamos aqui o nosso muito obrigado ao Eric Camilli, que foi uma pessoa que nos deu uma boa ajuda. E depois do primeiro título, será que vem aí o segundo? Se Deus quiser, vamos para o BI. Temos, graças à nossa equipa, já temos o trabalho avançado, estamos a trabalhar já para 2020 e, se Deus quiser, nós estaremos em Faf para rivalidar o nosso título. No final do rally, a satisfação era grande entre os responsáveis da prova, pela forma como tudo correu em termos desportivos, segurança e, sobretudo, de promoção da região. Uma satisfação ainda maior com a conquista do título por um piloto da casa. Acho que tivemos uma prova cheia de emoções, uma prova fantástica, competitiva até o último troço. Tivemos, de facto, o Ricardo Teodósio, julgo que geriu a prova de uma forma inteligentíssima. O Bruno Magalhães fez uma prova extraordinária, lutou com todas as armas que tinha até o último minuto. Para a prova foi importantíssimo, para o Algarve foi importantíssimo. Fecha assim a temporada de 2019, o Campeonato de Portugal de Ralis regressa em fevereiro de 2020 com uma mão cheia de novidades. Este é um evento que, pela sua dimensão, pela sua importância, se enquadra naquilo que é o terceiro eixo da estratégia de desenvolvimento desportivo de Lagoa, que é Lagoa acolhe grandes eventos, e pela dimensão do mesmo, pela espetacularidade que o Rally tem, é uma prova que obviamente temos imenso gosto em receber. É triplamente maravilhoso. Primeiro porque decide o campeonato nacional aqui. Segundo, em plena cidade europeia do desporto 2019, que Portimão acolhe este ano e, portanto, ter esta prova aqui é duplamente interessante. E a terceira e última, porque consagrou o campeão nacional. Finalmente o Ricardo, um algarvio daqui, chega a campeão nacional precisamente nesta prova, nesta cidade europeia do desporto e em Portimão. Portanto, não podia estar mais satisfeito. Fecha assim a temporada de 2019, o Campeonato de Portugal de Ralis regressa em fevereiro de 2020 com uma mão cheia de novidades. A grande novidade será que iremos ter 10 ralis ainda que com as mesmas pontuações, portanto 8 nomeados para os 7 melhores resultados. Teremos um equilíbrio, normalmente que se tem mantido nos últimos anos, serão 5 provas de terra a iniciar o campeonato e 5 de asfalto, e esperamos que tenham um epílogo semelhante ao deste ano. Tudo isto, e não só. Eles vão poder participar nos eventos, sem, no entanto, tendo uma classificação ou nem tendo classificação, mas penso que são cartazes que o nosso campeonato também precisa, sendo que vão disputar isto de uma forma ainda que não competitiva, que não interfira com o nosso campeonato, que tem sido ótimo. Um fim de campeonato muito competitivo e com um final feliz que para o ano terá ainda um campeonato júnior para lançar novos nomes para os ralis nacionais.